Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cíntia Marchiori, eu sou neuropsicopedagoga, sou a responsável pelo canal Conexão Neuroaprendiz. E a gente está fazendo uma sequência de lives falando um pouco sobre a educação infantil, sobre as metodologias ativas na educação infantil e compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento, desses anos aí da nossa prática e abrindo um bate-papo bem gostoso sobre as nossas experiências na educação infantil e as nossas experiências em sala de aula aí até o 5º ano do ensino fundamental. Mas o meu olhar sempre vai ser mais voltado para a educação infantil, fazendo umas pinceladas e fazendo aí os paralelos com a educação infantil, porque eu sei que quem é apaixonado por educação muitas vezes tem um pezinho aí na educação infantil, o outro lá no ensino fundamental. Então todos esses conteúdos também servem para você que é professor do ensino fundamental 1, do médio e até mesmo da faculdade e está procurando aí uma nova metodologia, um novo jeito de agir, um novo jeito de repensar a sua prática pedagógica. Eu vou ficar aqui colocando e tirando o meu óculos, porque eu não quero que ele atrapalhe no reflexo, mas as minhas anotações aqui, às vezes eu preciso dar uma consultadinha com o óculos, tá bom? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o barulho em sala de aula. E aí, te incomoda o barulho em sala de aula? Seus alunos falam demais? Como é que você faz para a sua turma fazer silêncio? E outro questionamento importante, a gente só aprende no silêncio? É preciso silêncio absoluto para ter a aprendizagem? Como a gente faz isso com crianças pequenas ou lá com crianças do ensino fundamental 1 e 2, ou mesmo adolescentes do médio, ou até adultos da faculdade? Eu sou professora universitária hoje, também tento aplicar na minha prática, tanto dos cursos quanto na sala de aula da faculdade, da pós-graduação, as metodologias ativas. Os meus alunos aí depois podem dar alguns depoimentos sobre a minha prática como educadora. Mas a questão do ruído é especialmente tocante para o professor de educação infantil, para o professor do ensino fundamental 1, 2 e médio. Então vamos pensar um pouquinho aí sobre a educação infantil especificamente. A criança chega na escola e muitas delas chegam ainda sem saber falar e vão aprender a falar, vão desenvolver a sua linguagem oral aí no decorrer dos primeiros anos de escola. Alguns chegam ainda bebês, lá com 4 meses, outros são matriculados no semestre que vão completar 2 anos, algumas escolas aceitam crianças a partir de 3. Então assim, as crianças que entram na escola bem pequenas, muitas vezes falam com o corpo, falam apontando, falam com balbucios, e a gente que é professor, a gente que é adulto, a gente vai entendendo essa linguagem da criança e vai, aos pouquinhos, ajudando o desenvolvimento da linguagem oral. Ah, você quer água? Ah, ele vai tomar água. Que cor é mesmo esse lápis? Ah, você está pegando o lápis azul, esse lápis é azul. E nós, como professores, complementamos esse trabalho que os pais fazem em casa, que os cuidadores fazem em casa. Às vezes fica com o avô, né, com a avó. E esse processo de construção de linguagem oral, ele é longo, né? Ele é um processo. A criança não nasce falando, a gente vai construindo a linguagem oral com ela. Então, a primeira linguagem da criança é o choro, o balbucio e o gesto. Ela mostra o que ela quer, ela aponta. E não é de uma hora para outra que a gente faz a linguagem corporal da criança sumir. Aliás, é uma linguagem que a gente morre com ela. Mesmo nós adultos, fazemos uma careta de vez em quando para mostrar que a gente está entediado, que a gente não está gostando. Às vezes, mesmo que a gente não queira, a gente não tem como disfarçar. A gente franze a testa e o outro percebe que a gente não concordou, que a gente está incomodado. Existem aí estudos que mostram que só uma pequena parte da nossa comunicação é uma comunicação verbal. O restante, 90% da comunicação é uma comunicação não verbal, é através dos gestos, dos movimentos. Tem muito curso interessante para você fazer por aí para entender um pouquinho mais sobre a linguagem não verbal, se você quiser se interessar. Aliás, se for do interesse seu, me chama em inbox que eu posso recomendar alguns. Enfim,
quando nós somos professores, nós precisamos levar em conta a linguagem corporal da criança, independente da idade dela. Mesmo eu, que sou professora universitária, tenho que pensar no corpo do meu aluno que é adulto, né? De quanto tempo ele vai aguentar ficar ali na cadeira, quanto tempo ele vai conseguir prestar atenção numa aula expositiva. E eu já adianto, as minhas aulas são muito pouco expositivas, né? Elas são muito mais dinâmicas, eu tento sempre usar as metodologias ativas, eu sempre tento trazer para a minha prática o que eu acredito. Então, assim, o que eu prego na educação infantil é o que eu faço com os meus alunos universitários, da graduação e da pós-graduação. Então, vamos pensar um pouquinho. Se o corpo fala, se a criança se expressa com o corpo, por que eu, professor, acho que o meu aluno de 3 anos vai ficar meia hora, 40 minutos sentado na mesinha direitinho fazendo uma atividade de pintura, de desenho ou de colagem? Sem falar, sem mexer, sem arrastar a carteira e a cadeira para cima e para baixo, para frente e para trás? Como é que eu acho que a criança de uma hora por outra vai desligar a linguagem corporal e ligar a cabeça, a mão e fechar a boca? As crianças não funcionam desse jeito, não tem um botão de liga e desliga. Então, nós professores temos que conscientemente optar por atividades onde o corpo possa ser utilizado, onde o corpo seja uma forma de expressão. Ah, Cíntia, mas você está me falando que eu nunca mais vou fazer um registro com os meus alunos, eu nunca mais vou fazer uma atividade que vai registrar o que eles aprenderam? Muito pelo contrário, a gente tem que fazer uma série de vivências que vão dar significado para aquele registro. Porque quando a criança estiver registrando o que ela aprendeu, o que ela descobriu, o que ela vivenciou, ela vai ter mais paciência e mais envolvimento para trabalhar com aquela atividade que eu estou propondo. Então, as atividades têm que usar materiais diferenciados, suportes diferenciados, e elas têm que ser resultado de uma experiência que ela teve com o corpo, o resultado de uma vivência que ela teve anterior. Então, como é que eu posso pensar nisso? Então, lá, sou professor e eu vou trabalhar com... a minha turma está estudando os animais, os mamíferos. Então, eu imitei os sons que esses animais fazem, eu fui fazer uma pesquisa, construir um cartaz, assistir um vídeo sobre as comidas que eles comem, sobre como é o corpo, como eles se reproduzem, enfim. Fiz uma série de atividades e cada uma dessas atividades precisa virar um registro. Tá bom. Eu posso registrar, por exemplo, a cobertura do corpo daquele animal desenhando em papel camurça. Eu posso registrar o que esses animais comem fazendo uma atividade de recorte e colagem. Eu posso registrar sobre o habitat que esse animal vive fazendo, por exemplo, uma pintura em 2 ou 3 etapas. Porque esses registros são consequência de um trabalho que eu já estou fazendo com as crianças em grupo, na oralidade, observando, criando, assistindo vídeos, usando vários recursos que não são a aula expositiva. O professor falando tudo sobre aquele animal e a criança recebendo e somente não copiando, porque a criança de educação infantil não vai copiar a lousa, mas ela não vai só registrar o que o professor está falando. Ela vai construir esse conteúdo junto e aí sim ela vai fazer o registro. Então, o que é importante? Que as propostas, tanto de pesquisa, tanto de construção daquele conceito, quanto de conclusão daquele conhecimento que está sendo coletado em grupo ou que eu pesquisei em casa, então, tanto a metodologia de pesquisa, a construção do conhecimento tem que ser diversificada, quanto o registro daquelas atividades. Então, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, professor do médio e da faculdade, nós temos que planejar não só a seleção de conteúdos, mas muito mais os veículos de apresentação desse conteúdo, os tipos de pesquisa que a gente vai fazer e principalmente as formas de registro. Se eu faço sempre o mesmo,
a tendência é que o grupo fique mais desmotivado, mais desanimado e que ele tenha cada vez menos capacidade de prestar atenção no que a gente está falando, no que a gente está propondo e no que a gente está construindo coletivamente. Eu acredito muito que o conhecimento é uma construção coletiva, porque hoje todas as informações estão a um clique de distância. Você dá um Google e você tem a informação. Qual é a grande diferença? É o trato com essa informação. É como o aluno vai lidar com essa informação que ele tem, que relações ele vai estabelecer, como ele vai transferir isso para a sua vida e como ele vai saber utilizar essas informações acadêmicas, escolares, em suas vivências diárias, porque é isso que importa. A escola está preparando as crianças para a vida, ela não está preparando as crianças para serem alunas para sempre. Em um tempo, a escolarização acaba. Tá certo que pessoas como eu, e pode ser o seu caso, vão estudar para sempre, fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhar com pesquisa científica, mas essa não é a realidade de grande parte da população. Então nós temos sim que desde pequenininho, desde as crianças pequenas, a gente pensar que nós estamos preparando essas crianças para a vida na sociedade. E eu te pergunto, a sociedade é silenciosa? A criança vive no isolamento acústico? A escola separa a vida em disciplinas escolares, em disciplinas didáticas. O seu mundo é assim? Você vai para o supermercado e fala, vou ligar a disciplina de português. Tô lendo o rótulo aqui, tô lendo o rótulo ali, tô lendo ali. Para, desliga. Vou ligar matemática. Isso custa tanto, isso custa tanto, isso custa tanto. Meu dinheiro vai dar, o meu dinheiro não vai dar, agora eu vou pagar, eu vou receber o troco. Agora eu tenho que desligar a matemática e abrir a linguagem da comunicação oral para eu me dirigir à pessoa do caixa ou para eu pedir uma informação sobre algum produto. A nossa vida não é assim, separada em quadradinhos. Todas as disciplinas escolares estão ali juntas, misturadas, fazendo o nosso dia, fazendo com que a nossa vida seja um emaranhado desses conhecimentos. As metodologias ativas vão sim, em alguns momentos, separar esses conteúdos de uma forma escolarizadas. Olha, hoje nós vamos precisar fazer uma aula onde eu vou explicar para vocês como monta o algoritmo da subtração. E essas aulas vão continuar acontecendo, mas elas são uma pequena parcela de todo o conhecimento que eu estou selecionando para os meus alunos. Eu vou trabalhar muito mais com as habilidades e as competências que vão gerir o dia a dia e o estar das crianças na sociedade. Então, por causa disso, nós professores, nós educadores, precisamos pensar muito em modos diferentes de apresentar os conteúdos e modos diferentes e suportes diferentes para registrar esses conteúdos. Ora de forma artística, ora em forma de texto, ora em forma de teatro, ora em forma de filme, de fotografia, enfim. Nós, educadores, temos capacidade técnica de pensar em jeitos diferentes e suportes diferentes para fazer esses registros e para fazer a construção desse conhecimento. Então, se eu preciso respeitar a linguagem oral das crianças e a linguagem escrita das crianças, eu também preciso respeitar a linguagem corporal. Eu tenho que entender que uma criança de 2 anos não vai ficar 1 hora sentada em roda, muito menos na carteira. Que uma criança de 4 vai conseguir ficar um pouquinho mais, mas que ela também não vai conseguir ficar 4 horas e meia na escola sentadinha ali no lugar dela. Eu tenho que entender que mesmo que aquela criança seja maiorzinha, que ela tenha lá seus 8 anos, 9 anos, ela também precisa movimentar o corpo. A parte sensorial dessa criança maior também é importante. E a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai fazer um planejamento. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Nós temos hoje que pensar de 2 formas diferentes. Primeiro, as crianças são muito ativas. Elas nasceram praticamente com o celular na mão, tudo é muito rápido no mundo virtual, as informações, os acessos, a mudança de tela, muitas vezes a gente vê aí crianças bem pequenas, com 3, 4 abas abertas no computador ou no tablet, indo e voltando nos conteúdos, então tudo é muito rápido.
E aí a gente chega com essa criança na escola e a gente fala para ela, agora nós só vamos pensar sobre como a Terra se formou. Hoje nós só vamos pensar sobre os estados físicos da água, sem que ela possa ter esse dinamismo. Qual será o resultado disso? Crianças entediadas e crianças que não estão reconhecendo o valor daquele conteúdo que a gente está passando. Na minha concepção e na concepção das metodologias ativas, o conteúdo ele é um veículo. O nosso grande objetivo é trabalhar as habilidades, as competências que essa criança precisa para a vida. Então a gente tem crianças muito ativas, muito rápidas no pensamento, mas também temos crianças que ficam confinadas em casa. Ah, Cíntia, você está falando de realidade de escola particular, onde as crianças ficam em apartamento, ficam em condomínios fechados, convivendo com poucas crianças. Podemos olhar por esse lado. Essas crianças precisam aprender a se socializar. Essas crianças precisam ter na escola um espaço onde ela possa conviver com a diferença, onde ela possa falar, impor as suas vontades, mas também respeitar a vontade dos outros. Mas as crianças que estudam em escola pública, as crianças que vivem em cidades onde ainda é possível brincar na rua, as crianças que ainda têm a possibilidade de vivenciar uma vida mais calma e mais pacata em cidades do interior, por exemplo, elas têm também uma velocidade muito grande de pensamento. Elas correm, elas brincam, elas sobem em árvore, elas arrumam solução para soltar o passarinho que está preso no galho, ou para ajudar aquele gatinho que quebrou a pata, ou para inventar um brinquedo novo com os recursos naturais que elas encontram ali. Então as crianças hoje têm um pensamento acelerado, as crianças hoje têm as informações na mão. E a escola não pode ser diferente disso, porque quando a escola deixa de ser interessante, quando a escola é muito diferente da vida das crianças, as crianças vão fazer barulho, as crianças vão falar. Tá bom, então vamos pensar aí um pouquinho em por que a criança fala, por que o aluno fala. Então, o aluno fala, a gente pode pensar aí num primeiro ponto que o aluno fala porque ele está desinteressado. E se eu estou percebendo que o meu aluno está desinteressado, eu tenho que perguntar, por que ele está desinteressado? O que a gente está trabalhando aqui que está trazendo tanto desinteresse para essa criança? O que eu estou fazendo que não está causando, não está proporcionando o envolvimento desse meu aluno com esse conteúdo que eu estou trabalhando? Esse conteúdo que eu estou trabalhando está adequado para a idade dele? Está dentro das possibilidades? Ou está tão distante dele que ele não consegue estabelecer nenhuma conexão, nenhum modo de avançar no seu conhecimento, na sua construção de conhecimento, porque o que eu estou falando para ele é a mesma coisa que alguém me dá um jornal em japonês para ler. Então eu tenho que avaliar esse desinteresse e tentar descobrir a causa dele. Depois o aluno pode estar falando porque ele terminou muito rápido a atividade. E se ele terminou muito rápido essa atividade, por que será que isso aconteceu? A gente vai ter que parar e pensar. Essa atividade estava fácil demais para ele? Essa atividade foi pouco desafiadora? Essa atividade usou recursos plásticos, artísticos, gráficos, ou ela solicitou coisas que, compreensões e atitudes e habilidades que essa criança está fazendo com o pé nas costas e por isso ela escreveu em 2 minutos, ela desenhou em 2 minutos? Ou ela acabou tão rápido porque como ela está desinteressada do assunto, como eu não consegui atingir o meu aluno com aquele determinado tema, ela fez a atividade de qualquer jeito só para cumprir tabela. Então eu tenho que avaliar o porquê do desinteresse e por que a criança está terminando aquela atividade que eu estou dando de forma tão rápida. O que eu estou fazendo ali que está fazendo a criança cumprir a tabela de uma forma tão rápida. Outra coisa é que as crianças falam muito quando elas não entendem. Quando elas não entendem o conteúdo, quando elas não entendem o conceito, ou quando elas não entendem a atividade. Nossa, o que é para eu fazer aqui? O que é que a professora está pedindo que eu não estou entendendo esse exercício? Eu não estou entendendo o que é para registrar. É para desenhar o quê? É para escrever sobre o quê? Então, se a gente não está comunicando de forma adequada o que a gente espera que a criança faça, a criança começa a conversar.
ou porque ela já entendeu que ela não vai dar conta daquela atividade mesmo, e aí tanto faz, eu posso conversar, ou ela está procurando no amigo a resposta que ela não encontrou na fala da professora, na orientação da professora. Então nós temos sim que, além de planejar os meios, os suportes, a gente tem que planejar como a gente vai explicar aquela determinada atividade para o nosso grupo de alunos. Outra possibilidade é a criança achar aquela atividade muito chata. Nossa, que chato! Eu vou de novo escrever um resumo sobre o que a professora falou? Nossa, eu vou de novo desenhar usando canetinha e lápis de cor? Nossa, eu vou de novo ficar aqui só respondendo pergunta que a professora faz sobre o que ela falou? Então, quando a criança acha a atividade chata, ela também pode demonstrar desinteresse e fazer de qualquer jeito, dar as respostas mais simples possíveis, fazer o desenho mais simples possível. Então, todos esses fatores ajudam a criança a falar. Então, já fica um desafio para você aí. A sua sala está muito barulhenta? Seus alunos estão falando demais? Para um pouquinho e pensa sobre esses 4 pontos que eu passei para você e já pense em possibilidades de como alterar a sua prática, de como alterar as suas atividades para que elas fiquem mais desafiadoras e mais interessantes para os alunos. Mas aqui também, no decorrer das nossas lives, no decorrer dos nossos encontros, eu vou dar várias dicas. E além disso, lá no nosso canal, no Conexão Neuroaprendiz, tem algumas dicas já de atividades, de meios e suportes bem bacanas que vocês podem fazer com crianças de diferentes idades. E aí a gente tem que pensar em outra coisa também. Às vezes lá, a atividade é interessante, as crianças estão envolvidas com o assunto, é um tema que a classe inteira quer estudar, que está sendo super bacana, que está todo mundo muito envolvido, a atividade está bem pensada, está desafiadora na medida certa, nem mais nem menos, mas a minha turma continua falando. E aí? E aí a gente precisa pensar o seguinte: a criança fala também para ajudar o amigo. Se ela percebe que aquele amigo que está sentado ali do lado dela, na mesma mesa que ela, ou 2 fileiras para o lado, se você ainda organiza a sua sala de aula em fileiras, está precisando de ajuda, as crianças são muito proativas. As crianças naturalmente gostam de ajudar. Então, se elas gostam de ajudar, elas vão largar fazendo para ir ali ajudar o colega. Se o colega pede, então, já fui. A gente era assim quando era criança. Nós ainda muitas vezes somos assim. A gente vê alguém precisando de ajuda, às vezes a gente nem poderia, a gente larga o que está fazendo para ajudar. Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar dos outros, nós sentimos a dor dos outros e faz parte da natureza humana cuidarmos uns dos outros. As crianças são assim. Então, às vezes, a minha criança está falando, não é porque ela está desinteressada, mas é porque ela percebeu, melhor do que a dificuldade do colega, e ela está ali explicando. E aí a gente pode fazer 2 coisas. Ou dar uma bronca muito grande, falando, pode deixar que a professora aqui sou eu explico de novo. Ou valorizar isso e ajudar a construir um espaço onde aquela ajuda possa acontecer de forma mais próxima e as crianças vão poder falar para se ajudar, mas vão usar um tom de voz mais baixo e o barulho vai diminuir, que é o que eu acredito. As crianças aprendem muito quando elas ensinam para os outros e algumas crianças aprendem muito melhor quando elas são ensinadas por uma criança da mesma idade, não por nós professores. Então as crianças também podem estar falando para ajudar um colega e a gente tem que olhar esse espaço e essa organização para auxiliar que as crianças possam continuar fazendo isso, mas sem atrapalhar aquelas crianças que estão precisando de um pouco mais de silêncio para realizar determinada atividade. Outra coisa é que as crianças falam de alegria, elas falam de empolgação, às vezes elas estão tão felizes com aquele conteúdo, elas estão tão felizes com a produção que elas estão fazendo, que elas vão narrando, nossa, olha como eu estou fazendo, nossa, olha essa minha cachoeira como ficou legal, cara, olha que incrível isso aqui que eu estou fazendo. Então a fala por alegria, por empolgação, é uma fala natural das crianças. As crianças pequenas, principalmente, elas falam enquanto desenham porque elas estão ali construindo o desenho dela durante a fala. Então, é uma fala que é natural.
E a gente, como professor, tem que ter sensibilidade para entender isso. E se ela estiver falando de forma muito alta, né? Falar, olha, eu entendi que você está super feliz, você tem todo o direito, estou muito contente que você está, mas vamos falar só um pouquinho baixinho, porque tem um colega que está precisando de um pouquinho mais de silêncio, vamos falar um pouquinho mais baixo, daqui a pouco eu deixo você mostrar o que você fez para todo mundo. A gente tem que ter essa sensibilidade para conduzir. A gente tem que ajudar as crianças a aprender a utilizar a linguagem oral. A gente vai dando para as crianças esse feedback, a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de prestar atenção na professora. Então eu preciso, como professor, ter um olhar muito atento para saber que fala é essa que está na minha classe, como ela está atrapalhando. Então nessa forma eu posso te ajudar, através das metodologias ativas, a pensar em estratégias para você ajudar o seu aluno a construir o conhecimento. Porque esse é o maior prazer do professor, né? Receber uma criança de um jeito e no final do ano perceber todo o crescimento que ela teve. Então, se você é um desses professores interessados, engajados, que querem o melhor para o seu aluno, que querem que eles se desenvolvam, eu posso aí te ajudar dando várias dicas de metodologias e de formas da gente avaliar as coisas que acontecem em nossa sala de aula por uma outra perspectiva, tentando entender e construir experiências de sala de aula melhores, mais ricas em conhecimento e que tenham um resultado final muito melhor. Outra coisa que eu gostaria de salientar é o seguinte, preciso colocar só um pouquinho aqui. A gente falou um pouquinho agora há pouco que em algumas situações as relações sociais das crianças estão confinadas ao espaço escolar. Muitas crianças não interagem com crianças diferentes, que têm necessidades diferentes, e aqui eu não estou falando só de necessidades especiais. Às vezes, todo mundo lá que brinca comigo lá no meu condomínio gosta de sorvete de chocolate. E eu tenho que respeitar uma criança da escola que gosta de sorvete de morango e só compra sorvete de morango no lanche. Ou eu tenho que respeitar aquela criança que mora com a avó e não mora com a mãe. Aquela criança que tem 4 irmãos ou aquela criança que é filha única. Então as crianças muitas vezes só têm a oportunidade de interagir com pessoas que pensam diferente na escola. Então nós, professores, temos que ter sensibilidade para pensar atividades onde essa interação seja o foco principal. Atividades que promovam o pensar coletivo, o agir coletivo e principalmente o escutar o outro e estar ali com o outro e para o outro. É a educação socioemocional. Hoje a gente tem inclusive pós-graduações inteiras, cursos de pós-graduação voltados para esse fim. E nós, professores, desde os pequenos até lá na faculdade, nós temos que auxiliar os nossos alunos a gerir os conflitos, a gerir as diferenças. Às vezes eles precisam, porque eles estão tão imersos ali naquela situação, que às vezes eles não conseguem achar uma saída. E nós, professores, para a gente conseguir fazer o nosso aluno se desenvolver do jeito que a gente acredita que ele é capaz, nós temos que pensar nessa questão socioemocional, nessas relações. Nós temos que ajudar os nossos alunos a construir relações saudáveis dentro da escola, porque elas vão ser replicadas fora da escola. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o silêncio. Eu não sou o tipo de professora que acha que a sala de aula tem que ser silenciosa. Eu acho que ela tem que ser produtiva. E a produção, muitas vezes, é barulhenta. Por conta de tudo isso que a gente já falou. As crianças querem falar, querem mostrar o que sabem, querem trocar ideias. Então, nem sempre o silêncio é um silêncio saudável. Às vezes, elas estão em silêncio porque estão quase dormindo, porque estão completamente desinteressadas ou estão imersas lá no rabisco que estão fazendo no papel. Então, esse olhar sensível do professor, ele tem que ser construído, né? Ele tem que ser pensado de forma a se capacitar para vasculhar tanto o barulho quanto o silêncio para descobrir a causa deles e as formas que a gente tem de mudar. Quando a gente tem
atividades desafiadoras, materiais inovadores. Quando a criança está muito envolvida e ela não tem a necessidade de narrar mais o que ela está fazendo, naturalmente ela vai ficar mais tempo em silêncio, porque ela está envolvida ali com aquele desafio. Ela sabe que ela é capaz, que ela vai conseguir finalizar a tarefa que o professor mandou. E quando a turma vai terminando, um termina, o outro termina, o outro termina, e quando o volume de voz começou a aumentar, eu sempre falei, opa, a maior parte da classe já terminou essa atividade. E aí, nós que somos educadores, temos que ter na manga uma estratégia para que essas crianças que já terminaram tenham o que fazer para a gente respeitar o tempo das crianças que ainda estão finalizando as suas produções. Então, a gente precisa pensar no tempo desse silêncio e o que fazer quando esse silêncio começa a ser substituído por uma agitação corporal que demonstra que aquela criança, que aquele grupo já terminou a atividade que a gente propôs. E aí a gente tem que pensar o seguinte: eu sou educador, eu sou um ser humano e eu sou um ser humano tolerante ao ruído. Ou eu sou um ser humano que tem pouca tolerância para o ruído. Barulho demais me incomoda, me atrapalha, eu perco a linha de raciocínio. Nós, professores, temos que conhecer as nossas habilidades, as nossas dificuldades e pensar em estratégia para lidar com elas também. E o que a gente tem hoje? Assim, vamos pensar em postura de professor com relação à sala ruidosa. Nós temos aquele professor que tenta impor a autoridade sendo autoritário, gritando, impondo, senta aí, quem manda aqui sou eu, vamos sentar, vamos fazer, agora é silêncio, né? Que a gente ainda tem professores assim, infelizmente. Ou professores que falam, tá fazendo barulho? Perdeu 5 minutos do seu parque. Tá atrapalhando o coleguinha fazer? Vai ficar 5 minutos sentado pensando no que você fez. Vai ter agora que ajudar, em vez de ir pro parque, você vai ajudar o coleguinha aqui que você atrapalhou, que não terminou a atividade que eu tinha dado. E a gente tem aquele professor, aquele grupo de professores, que graças a Deus eu acredito que é a maioria, que vai entender que a questão do ruído é uma questão de construção das características socioemocionais, que as crianças precisam aprender o trato social. Quando eu posso falar, quando eu tenho que ficar em silêncio, o quanto eu posso falar alto, o quanto eu preciso falar mais baixo para não atrapalhar os meus colegas. Isso faz parte da educação socioemocional, que também faz parte das responsabilidades nossas, de professores, principalmente dos professores das crianças pequenas. As crianças não chegam na escola conseguindo ficar meia hora na roda escutando a professora e os amigos. Isso tem que ser um processo. Eu vou fazer uma roda de história, vou conversar um pouquinho e vou brincar com o corpo. Depois, no dia seguinte, além da história, eu vou escutar a novidade de um colega. Então é um processo de construção de tempo e de habituar o nosso corpo aos espaços da escola. Então eu preciso sentar em roda, estar com os meus amigos, todos olhando para o mesmo centro, prestando atenção na mesma história. A professora na roda consegue ver a carinha e as reações de cada um. E ela vai aprendendo a dosar o tempo daquela atividade de roda, o tempo daquela atividade de escuta. Ela vai falando, muitas vezes com um gesto, com aquela criança que precisa prestar mais atenção, que está mais agitada. Então, era muito comum eu, quando estava em sala de aula com crianças pequenas, acabar chamando uma criança que estava mais agitada para sentar no meu colo, ou abraçá-la, porque ela entendia corporalmente ali, sem eu precisar falar, sem precisar expor aquela criança, que ela precisava prestar um pouquinho mais de atenção. E, naturalmente, as crianças vão aumentando o tempo de concentração e de atenção dela, quando a gente vai dando esses exemplos, sem expor, sem dar grandes broncas, sem fazer grandes discursos. A gente aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso, seja do pai, seja da professora. Então, essa educação socioemocional, essa educação dos tempos da escola, é um trabalho também nosso de educador, independente da faixa etária. A gente precisa possibilitar que os nossos alunos
aprendam a ouvir, que os nossos alunos criem o hábito de ouvir. Então essas atividades todas têm que ser pensadas e planejadas pelos professores. Nós não podemos acreditar que só porque a criança fez 4 anos, ela vai ficar 20 minutos na roda sem fazer barulho, sem se mexer, sem se distrair com o melhor amigo sentado do lado. Muito pelo contrário, quanto mais eles crescem, mais coisas eles têm a falar, mais interesse eles têm pelo outro. Quem dá aula aqui para ensino médio que o diga, as salas do ensino médio normalmente são salas de muita fala, com os adolescentes querendo falar, querendo compartilhar. E quanto mais expositiva é a minha aula, mais desinteressante ela é e mais as crianças falam em paralelo. Então, quando a gente pensa que nós queremos o desenvolvimento integral do nosso aluno, a gente quer que esse aluno, seja ele de qual faixa etária for, que ele tenha um rendimento melhor, que ele aprenda mais, nós precisamos pensar em como a gente vai ensinar. O que vai motivar que esse aluno faça tudo isso, né, que se interaja muito mais, que se envolva muito mais. E eu posso garantir para vocês que o uso das metodologias ativas vai te ajudar muito. Não necessariamente a ter uma sala silenciosa, mas ter uma sala onde aquele ruído é um ruído produtivo, é um ruído que mostra que as crianças estão envolvidas e que estão aprendendo. Bom, eu fico aqui à disposição de vocês para a gente conversar mais sobre esse assunto. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar, a gente pode conversar. No decorrer das próximas lives a gente vai falar um pouquinho mais sobre as metodologias ativas, mais especificamente sobre o trabalho por projetos, e eu espero que vocês tenham, ao me ouvir, ganhado recursos para repensar as práticas, repensar a sua sala de aula e tem aí bagagem para se rever, porque eu acredito muito que se tem uma profissão que o profissional é capaz de se rever e se reconstruir e se reinventar, é o professor. Nós sabemos todos os desafios que a gente encontra na nossa sala de aula e como a gente se reinventa, às vezes, da noite para o dia, como aconteceu aí com essa pandemia, que de uma hora para outra a gente migrou para o online. Então eu tenho certeza que você, professor, quer o melhor para os seus alunos, quer que ele aprenda, que ele se desenvolva, deseja que ele seja uma pessoa capaz de fazer sucesso no que ele quiser e agir na sociedade, e que você quer que as suas aulas sejam prazerosas. Eu tenho certeza disso. E aí no decorrer dos nossos próximos encontros, eu vou te ajudar a encontrar esse caminho. Um grande beijo e até a próxima!